que você faria se, no meio do desespero, uma simples criança lhe trouxesse a resposta que tanto implorava a Deus? Eduardo Vasconcelos era um homem que parecia ter alcançado o topo do mundo. Dono de um império empresarial que se estendia por diversos continentes, ele gozava de uma riqueza que parecia interminável. Seu nome era respeitado em círculos empresariais e sociais, sendo frequentemente convidado para eventos exclusivos e recebendo reconhecimentos por sua habilidade de transformar negócios e criar oportunidades. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Para muitos, Eduardo era o exemplo do sucesso, o homem que soubera como conquistar e manter a fortuna. Contudo, por mais que sua vida parecesse perfeita aos olhos dos outros, havia algo que não podia ser comprado ou controlado: a dor que assolava seu coração. A maior tragédia que ele jamais poderia imaginar ocorreu de forma repentina e cruel. Seu filho único, Miguel, simplesmente desapareceu. O garoto, então com 15 anos, saíra de casa para a escola, como fazia todos os dias, mas naquele dia nunca mais voltou. A sensação de impotência foi imediata. O pai, até então acostumado a ter o controle sobre tudo, viu sua vida virar de cabeça para baixo. O que antes eram compromissos de negócios e viagens internacionais se tornaram uma rotina de angústia e busca incessante. Eduardo não sabia mais o que fazer. O império que construíra ao longo de sua vida parecia de repente irrelevante, incapaz de confortá-lo diante da perda de seu filho. Nos primeiros dias após o desaparecimento, Eduardo tentou se convencer de que era apenas um incidente isolado, que Miguel estava apenas perdido ou talvez tivesse se afastado por algum motivo. Mas conforme o tempo passava e nenhuma pista surgia, a realidade se tornava mais dura a cada instante. O empresário decidiu tomar uma atitude drástica. Contratou os melhores detetives particulares, pessoas de renome que haviam solucionado casos de desaparecimento mais complexos. Ele não mediu esforços para tentar encontrar Miguel, oferecendo recompensas milionárias e tentando mobilizar qualquer ajuda possível. Contatou as autoridades, buscou apoio em ONGs, tentou até apelar para as redes sociais, tornando o caso público na esperança de que alguém soubesse alguma coisa. Mas nada. O silêncio era absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma pista, nenhum testemunho. Os detetives voltaram com as mãos vazias, e os dias se arrastaram de uma forma insuportável. O tempo, que antes parecia algo a ser gerenciado com eficiência no mundo dos negócios, agora se arrastava, pesado, como se cada segundo fosse um golpe em seu peito. Eduardo não sabia mais como lidar com aquilo. Cada momento parecia um pesadelo que ele não conseguia acordar. O império de empresas e dinheiro que ele construíra ao longo de anos parecia agora um castelo de areia, prestes a ser engolido pela maré do sofrimento. O homem que antes era conhecido por sua firmeza e controle agora estava irreconhecível. Ele não comia, não conseguia encontrar prazer em nada. As refeições que antes eram momentos de negociações e risadas com amigos e colegas de negócios agora eram apenas algo que ele forçava a si mesmo. Seu corpo, que antes estava em forma devido a cuidados pessoais e disciplina, começou a murchar. A exaustão tomou conta de seu rosto, e a dor, que antes era uma sombra distante, agora se tornava uma presença constante e avassaladora. Ele não dormia. As noites eram intermináveis. Eduardo passava horas revirando a casa, vasculhando os objetos de Miguel, tentando encontrar alguma pista, algo que pudesse trazer uma explicação. Mas tudo o que encontrava eram lembranças que o faziam sofrer ainda mais. O cheiro do quarto de Miguel, as fotos espalhadas pela casa, os livros que ele deixará para trás, cada pequeno detalhe fazia lembrar o filho perdido e intensificava a dor de sua ausência. O telefone não parava de tocar, mas, cada vez que Eduardo atendia,
sua esperança se despedaçava ainda mais. Era uma voz desconhecida oferecendo alguma informação, uma pista vaga que acabava não levando a lugar algum. O empresário, desesperado, gastava fortunas tentando encontrar qualquer vestígio que pudesse indicar onde seu filho estava, mas tudo que ele conseguia era mais vazio e mais desolador. Cada novo fracasso enfraquecia ainda mais, até que ele começou a se perguntar se aquilo era algum tipo de punição, um castigo que não conseguia compreender. O desespero tomou conta de sua alma. Eduardo sentia-se perdido, como se estivesse flutuando em um oceano de sofrimento sem esperança de alcançar a terra firme. Ele, que sempre fora uma rocha, alguém em quem outros podiam confiar, agora estava afundando em suas próprias emoções. As semanas se transformaram em meses, e a dor, que antes parecia uma ferida aberta, se tornou uma cicatriz profunda e dolorosa. Cada dia sem notícias de Miguel era um peso ainda mais insuportável, uma tortura que não tinha fim. A fé que Eduardo sempre teve em Deus foi abalada. Ele se perguntava como podia haver algo divino em um mundo onde um pai tinha que enfrentar o sofrimento de perder um filho. Ele orava, todos os dias, todas as noites, mas as respostas nunca vinham. A sensação de estar sendo ignorado, de ter sua dor em silêncio, o consumia ainda mais. Ele queria entender o motivo de tudo aquilo. Por que Miguel, seu único filho, havia sido arrancado de sua vida? Qual era o propósito dessa tragédia, se é que havia algum? Ele buscou consolo em alguns amigos, mas ninguém conseguia entender a profundidade de sua dor. As palavras de apoio eram vazias, e a solidão se fez ainda mais presente em sua vida. Ele se afastou de tudo e de todos, se enclausurando em sua dor. Não havia mais vontade de aparecer em público, não havia mais vontade de liderar seus negócios. Ele, que sempre fora admirado por sua habilidade em tomar decisões rápidas e eficazes, agora não conseguia tomar uma decisão sequer. A vida que antes era cheia de movimento e ação estava estagnada, parada no tempo. Em um momento de total desespero, Eduardo decidiu ir até o local onde Miguel havia sido visto pela última vez. Ele foi até a escola, até os arredores, como se ali pudesse encontrar alguma resposta. Perguntou aos vizinhos, aos conhecidos, mas ninguém sabia de nada. O silêncio era ainda mais angustiante nesse lugar, como se tudo tivesse sido apagado, como se Miguel nunca tivesse existido. Isso só fez com que Eduardo se sentisse mais perdido, mais solitário. Ele não sabia mais o que fazer, nem para onde ir. E assim, ele continuava, dia após dia, em um ciclo interminável de dor e incerteza. A tristeza tornou-se uma parte constante de sua vida, uma sombra que nunca o deixava. O homem que havia conquistado o mundo agora se via impotente diante da perda irreparável de seu filho. Cada passo que dava parecia um peso insuportável, e a cada tentativa frustrada de encontrar Miguel, a dor só aumentava. Mas a pergunta que sempre o consumia era: por que Deus permitirá aquilo? Numa noite fria e chuvosa, as gotas de água batiam com força nas calçadas de pedra da cidade, criando um som suave e constante, como um sussurro distante. As ruas, geralmente movimentadas, estavam desertas, quase como se todos tivessem se refugiado em seus lares, buscando o calor de um abrigo seguro. No entanto, uma figura solitária caminhava pela rua escura, sem rumo, com passos pesados e desanimados. Eduardo, com o semblante marcado pela dor e o cansaço, não parecia perceber o ambiente ao seu redor. Seu coração estava exausto, carregado de uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Cada passo que dava o afastava mais de qualquer esperança, e ele sentia como se o peso de sua angústia fosse algo insuportável. Ele parou subitamente, o olhar perdido, e, sem forças,
se apoiou ao lado de um banco de praça. O vento cortante fazia com que ele encolhesse os ombros, mas o frio físico era nada comparado ao que se passava em sua alma. Como se o peso do mundo estivesse sobre ele, Eduardo cobriu o rosto com as mãos, tentando, em vão, se proteger da dor que o consumia. Um soluço profundo, abafado, escapou de sua garganta, e ele se viu quebrado, de joelhos na calçada, como uma criança perdida em um mundo sem compaixão. Ele se sentia esquecido, abandonado, como se ninguém mais se importasse com ele. O silêncio da noite parecia confirmar suas piores suspeitas. Até Deus o havia deixado para trás. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, misturando-se com a chuva, mas ele não as enxugava. Não havia força dentro dele para isso. O vazio que o consumia era maior do que qualquer vontade de seguir em frente. Eduardo desejava que tudo acabasse, que a dor, o sofrimento, o desespero cessassem de uma vez por todas. Ele tinha perdido a fé em tudo. O amor, a esperança, os sonhos, tudo parecia tão distante. Estava só. Mas foi então que, no meio de seu lamento silencioso, algo inesperado aconteceu. Uma voz doce e suave, quase como uma melodia, atravessou o ar e tocou seus ouvidos. Ela veio de algum lugar distante, mas foi clara e precisa, interrompendo seu pranto com a calma de quem possui uma certeza profunda. Eduardo, assustado, levantou rapidamente o rosto, tentando identificar a origem daquela voz. Seus olhos estavam marejados, mas ele conseguiu distinguir a figura de uma menina pequena à sua frente. Ela estava descalça, com as roupas sujas de lama, como se houvesse vagado por muitas ruas, perdida no tempo e no espaço. Seus cabelos estavam emaranhados, despenteados pelo vento, mas o mais impressionante eram seus olhos. Eram grandes, profundos e pareciam brilhar com uma luz própria, como se carregassem em si um conhecimento ou uma sabedoria que Eduardo mal conseguia compreender. Aqueles olhos, tão pequenos em uma menina tão frágil, transmitiam algo celestial, algo que ele nunca havia experimentado antes. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que estava acontecendo, ainda em choque. A menina, apesar de sua aparência desarrumada e humilde, exalava uma serenidade que parecia tão fora de lugar naquele cenário. Ela não se importava com a chuva, com o frio ou com a sujeira que a envolvia. Ela estava ali, em pé, diante de Eduardo, com uma expressão calma, como se tivesse esperado por aquele momento durante muito tempo. Senhor, eu sei onde está seu filho, a menina disse, com a mesma voz suave, sem pressa, como se cada palavra fosse medida com cuidado. Sua voz tinha um tom tranquilizador, mas ao mesmo tempo, um peso que fez Eduardo parar de respirar por um instante. Eduardo se afastou um pouco, espantado com aquelas palavras. O que ela queria dizer? Seu filho. Ele olhou para a menina com os olhos arregalados, confuso, tentando processar o que estava ouvindo. Seu coração, que há pouco parecia incapaz de reagir, agora batia descontrolado, como se tivesse sido despertado por algo impossível. Ele engoliu em seco e, com uma voz rouca, quase inaudível, perguntou: "O quê?" A palavra saiu de sua boca como um sussurro desesperado, uma mistura de incredulidade e esperança reprimida. A menina não pareceu se incomodar com a dúvida estampada no rosto de Eduardo. Ela apenas repetiu suas palavras, sem pressa, com a mesma calma que a envolvia desde o início. Seu filho. Eu sei onde ele está, disse ela novamente, sem se mover, como se as palavras que proferia fossem uma verdade absoluta, uma revelação que ela estava destinada a compartilhar. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu corpo inteiro tremia, não só por causa do frio,
mas também pela estranha sensação de que algo além da compreensão humana estava acontecendo ali. Ele se aproximou da menina com cautela, ainda sem saber o que fazer com aquelas palavras. Era impossível, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a acreditar. Quem era aquela menina? Como ela sabia de seu filho? Ele estava perdido, havia se afastado da sua vida, e por mais que tentasse encontrá-lo, parecia que nada o levava até ele. Mas ali, diante de seus olhos, uma estranha criança lhe dizia que sabia onde ele estava. Era como se a resposta que ele mais desejava estivesse prestes a ser revelada, mas ele não conseguia entender como. A menina, percebendo o turbilhão de pensamentos que passava pela mente de Eduardo, não disse mais nada. Ela apenas observava com aqueles olhos profundos, como se estivesse esperando algo. Eduardo sentiu uma mistura de sentimentos dentro de si: raiva, dúvida, esperança, medo. Tudo parecia se misturar, criando um emaranhado de emoções que ele mal conseguia processar. Mas, apesar de sua confusão, algo dentro dele dizia que ele deveria ouvir aquela menina, que ela tinha a chave para algo que ele tanto buscava. Onde está meu filho? Finalmente ele conseguiu perguntar, com a voz tremendo de emoção. O medo de ouvir a resposta o fazia hesitar, mas a necessidade de saber era ainda maior. A menina, com um pequeno sorriso nos lábios, apontou para o horizonte, para a escuridão da noite, onde a chuva caía sem parar. Ela não falou mais nada, apenas olhou como se soubesse que aquelas palavras, simples e silenciosas, eram tudo o que ele precisava para começar a buscar a verdade que estava à sua frente. Eduardo a observou, sem saber se podia confiar nas palavras dela. O que ela queria dele? Porque ela sabia algo tão íntimo e doloroso. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu uma chama de esperança acender em seu peito, algo que ele não sentia há muito tempo. Talvez, finalmente, a busca tivesse um fim. O coração de Eduardo disparou. Seria possível? Quem era aquela criança? Como poderia saber algo que nem os melhores especialistas descobriram? Sentindo uma mistura de esperança e incredulidade, ele se ajoelhou diante dela e segurou seus pequenos ombros. Pelo amor de Deus, menina! Onde está meu filho? A garotinha sorriu levemente, como se já soubesse que aquele encontro aconteceria. Venha comigo, disse simplesmente. Eduardo hesitou por um segundo, mas seu coração dizia para confiar. A menina o guiou por ruas que ele nunca antes havia pisado. Passaram por vielas estreitas, becos sombrios, até que chegaram a um prédio abandonado. Eduardo sentiu um frio na espinha, mas seguiu em frente. Quando entraram, ele percebeu que havia várias crianças ali, todas encolhidas em cobertores velhos, se aquecendo umas às outras. Foi quando seus olhos avistaram algo que fez seu coração quase parar. Em um canto, deitado sobre um pedaço de papelão, estava Miguel. Seu filho. Magro, fraco, mas vivo. Miguel. Eduardo correu até ele e o abraçou com todas as suas forças, lágrimas escorrendo sem controle. O menino abriu os olhos lentamente e sussurrou: Papai. A emoção tomou conta do milionário. Seu filho estava ali. Depois de tanto tempo, depois de tantas orações, depois de tanta dor, Deus havia ouvido seu clamor. Ele olhou ao redor, para todas aquelas crianças que não tinham ninguém. Lembrou-se da garotinha que o guiara até ali. Ela ainda estava ao seu lado, olhando para ele com um sorriso suave. Quem é você? Como soube onde estava meu filho? Eduardo perguntou, ainda em choque.
A menina inclinou a cabeça levemente e respondeu: Deus nunca abandona aqueles que clamam por Ele. Eu só fui enviada para ajudá-lo a encontrar o que realmente importa. Antes que Eduardo pudesse dizer mais alguma coisa, a menina deu um passo para trás, como uma brisa suave, desapareceu diante de seus olhos. Ele piscou, confuso. Olhou ao redor, procurou, mas não a viu em lugar algum. Seu coração acelerou. Seria possível? Um anjo. Um milagre. Naquela noite, Eduardo não apenas recuperou seu filho, mas também sua fé. Ele entendeu que todo o dinheiro do mundo não poderia substituir a graça e a misericórdia de Deus. Ao levar Miguel para casa, tomou uma decisão: usaria sua riqueza para ajudar aquelas crianças que viviam nas ruas. Criou um abrigo, um lar para acolhê-las, um lugar onde nunca mais sentiriam frio ou abandono. E, em cada rosto que sorria, Eduardo via um reflexo daquela garotinha misteriosa. A menina que apareceu para lembrá-lo de que Deus nunca deixa de ouvir uma oração sincera. E você? Já viveu um momento em que sentiu que Deus te respondeu de uma forma inesperada? Compartilhe sua história nos comentários.